Na cultura japonesa, quanto mais alguém se inclina a outra pessoa, mais demonstra o quanto ela é reverente àquela pessoa, o quanto há autoridade elevada sobre aquela pessoa. Traduzindo em miúdos, o imperador Akihito do Japão, que foi imperador agora até em abril de 2019, passando então para o seu sucessor. Na época deste então imperador, quando ele passava pela rua, tal é a reverência que as pessoas lhe davam, que as pessoas se prostravam com o rosto em terra e não podiam olhar para o seu rosto. Pois bem, hoje nós estaremos falando de algo muito interessante. A bênção está no joelho. Antes eu quero pedir para você curtir, para você compartilhar e dar uma verificada aí se o sininho está acionado. Se não estiver, acione o sininho aí para que você possa receber as novidades que toda semana tem, séries novas, ministrações novas que estão sendo feitas para você poder acompanhar. Sempre uma mensagem de esperança, de fé, de paz ao seu coração. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, nós vemos algo muito interessante. Algo muito interessante. Que a partir do versículo 1, é toda aquela história muito conhecida da chamada de Abraão. Deus o chama, Lech Lecha, em hebraico, né? Uma das interpretações quer dizer vá por ti, ou seja, ele saiu da terra dele, da parentela dele, da casa dos seus pais, para a terra que Deus lhe mostraria. Na prática, Abraão, como a vida estava, saiu para ir sem saber onde ia. Mas ele creu, confiou em Deus, não é à toa que ele é o pai da fé, né? E das maiores religiões aí conhecidas, então, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. E Abraão é tido como incomum das três maiores religiões aí, o pai, né, destas três religiões aí. Pai da fé, né, dos judeus, dos cristãos, enfim. E aí então nós vemos que Deus diz algo mais interessante um pouquinho na frente, que Deus fala para ele a respeito de abençoar Abraão. Isso no finalzinho do versículo 2 e no início do versículo 3. E nós olhando e examinando um pouquinho mais, entendendo o contexto da época, no caso a Bíblia no Antigo Testamento, né, para nós conhecido, no caso para os judeus o Tanar ou a Tanar, e agora nesse caso aqui, entendendo dentro desse contexto, a bênção, brahá, quer dizer a mesma coisa que joelho, berer, em hebraico. A mesma raiz da bênção vem do joelho. Aí você pode perguntar para mim, o que tem a ver bênção com joelho? Tudo a ver. Tudo a ver. A Bíblia ela é muito clara. Nós vemos N passadas ou passagens de homens, de pessoas que se chegaram diante de Deus numa atitude de humildade. Se ajoelharam, se inclinaram diante de Deus. Nós vemos isso na vida de Daniel, na Babilônia. Nós vemos isto na vida de Moisés e muito na vida de Moisés. Moisés, por N vezes, ele se inclinou diante de Deus, inclusive no recebimento das tábuas da lei, né, da Torá, né, que ele recebeu no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites, inclinado diante de Deus, para receber as tábuas ali da lei,
como eu disse, no hebraico, a Torá. E após recebê-las, ele desceu do monte, o povo estava adorando o conhecido boi Apis, estavam na idolatria, nas orgias. Ele ficou indignado, quebrou aquelas tábuas que Deus havia cortado elas e escrito nelas, que na realidade ele era um contrato de casamento com o povo de Israel, né? Se a gente for ver ali, as duas tábuas, elas eram repetidas, os 10 mandamentos, as 10 palavras. E então era um contrato de casamento de Deus com o povo de Israel. Então, como eles adulteraram, porque na Bíblia adulterar também significa adorar outros ídolos, então colocaram outros ídolos, no caso, aquele bezerro de ouro, diante de Deus, e Deus não gostou nada disso, Deus não gostou mesmo, e Deus estava determinado a destruir o povo. Então o que acontece? Moisés sobe novamente, e novamente ele se inclina diante de Deus, 40 dias e 40 noites. E o próprio Moisés relata que essas 2 vezes que ele subiu e ficou inclinado, ficou de joelhos, prostrado, com o rosto em terra diante de Deus, ele não comeu e nem bebeu. E nós vemos então que Deus ouviu a oração de Moisés, não destruiu o povo. Deus então pediu para Moisés cortar outras tábuas de pedra e então Deus novamente escreveu os 10 mandamentos. Vemos outras passagens também, próprio Josué, quando ele se inclinou diante de Deus ali, depois de terem uma grande vitória sobre Jericó, eles vão até Ai e são derrotados ali naquela cidade. Então, o que acontece? Josué se coloca de joelhos, se prostra diante de Deus, então Deus fala com ele e dá instruções, revela a ele o que tinha acontecido, e após esta obediência a Deus, eles vão e conquistam Ai. E se nós formos caminhar, nós vamos ver que muitas pessoas, o próprio rei Davi também, ele se prostrava diante de Deus, se inclinava nas suas orações, buscava a Deus, estava ali de joelhos. E mais para frente nós vemos o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Ele se prostrou. E uma das passagens mais conhecidas é em Lucas, no final de Lucas, ali no capítulo de Lucas, quando ele está no Getsêmani, quando ele está ali na sua maior agonia. Nos dias de hoje, seguramente teria sido diagnosticado como alguém que estava passando pela mais profunda depressão. E aliás, o único que relata isto é Lucas, com esses detalhes que eu vou dizer. Lucas era um médico. Dos 4 que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas era um médico, então ele diagnosticou Jesus. E diz que ali no Getsêmani, Jesus suou sangue. Hoje é conhecido pela medicina que a pessoa, quando ela chega nesse ponto de vir na sua pele sangue, fala-se de um estágio muito profundo de depressão que a pessoa passa. Então, os vasos que estão sob a sua pele, os vasos sanguíneos, eles se rompem e então o sangue fica ali visível na pele. Foi o que aconteceu com Jesus. Além desse caso, na Segunda Guerra Mundial, também uma menina, quando viu os aviões vindo atacar, ela também passou por este processo. Na sua pele via-se sangue. E alguns pouquíssimos outros casos, porque é um estágio muito profundo de depressão. E Jesus passou por isso, a tal ponto de renunciar à própria vontade. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A princípio ele não queria sofrer ali e experimentar o que é o homem estar separado eternamente de Deus. Ele não queria passar por aquilo que ele passou, pela morte eterna. Ele não queria. É óbvio que as chibatadas doeram muito,
Dizem os estudiosos que ou era osso ou chumbo na ponta, então aquilo quando batia, parecia as costelas. É óbvio que cuspir no rosto, ser zombado, ser rejeitado, ser crucificado, pregado suas mãos, seus pés, ele sabia que isso aconteceria. Até porque no Salmo 22, Davi profetizando 1000 anos antes de Cristo, antes que existisse a crucificação romana, Davi falou, traspassaram-me as mãos e os pés. Então Jesus sabia que isso iria acontecer. Ele sabia que passaria por isso. Ele sabia que ele indicaria para aquele povo que estava ali, aquela plateia, indicaria o Salmo 22, quando ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo assim, olha para o Salmo 22, por quê? Porque ali tem relatos do que aconteceria com o Messias na cruz. Inclusive, a parte que fala, rasgaram entre si as minhas vestes e lançaram sortes, a que eu já citei, traspassaram minhas mãos e os pés, e outras coisas que aconteceram ali na crucificação. Então Jesus, no Getsemane, onde ele suou sangue, ele sabia que passaria por isso, ele não queria. Agora, o pior de tudo, ele sabia que sentiria o que é o homem estar separado eternamente de Deus. Ele não queria que esse relacionamento fosse rompido, mas por causa de você, por amar você, por me amar, por amar a humanidade, ele continuou na sua oração, na qual ele estava de joelhos. Ele disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí então nós vemos que ele se levantou e foi até o final. Morreu sim, morreu por nossos pecados sim, e ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus. Nós quem? Todos que cremos no seu nome, cremos no seu sacrifício e cremos na sua justificação. Nos torna justos diante de Deus através da sua ressurreição. Então ele fez isso. Ele alcançou a bênção através do joelho. Como Moisés alcançou a bênção através do joelho. Como Daniel alcançou a bênção através do joelho. Como Davi alcançou a bênção através do joelho. Como Josué alcançou a bênção através do joelho. Então a mesma palavra para bênção e para joelho nós encontramos na Bíblia, isso no hebraico. Brahá ou Bere. A mesma palavra vem da mesma raiz. A bênção vem do joelho. O que você está passando, o que você está vivendo, o que você está sentindo. Fez o que você poderia, o que deveria ter feito, usou seus dons, talentos, recursos, usou sua capacidade, fez o que pôde. Quem sabe até chegou àquele ponto, como disse Einstein, a respeito do sucesso dele, da teoria da relatividade, ele disse que era 99% de transpiração e 1% de inspiração, ou seja, ele fez o máximo. Aí então veio a inspiração divina. Quem sabe você fez o seu máximo, ou pelo menos está tentando, se esforçando, e ainda não alcançou a bênção. Não se esqueça dessa palavra. A bênção está no joelho. Se uma pessoa, como o imperador, as pessoas honravam ele a tal ponto de se prostrarem, de não olhar para o seu rosto, e ali alcançavam o seu favor como homem. Quanto mais uma pessoa que se inclina, se prostra diante de Deus, alcançará a sua bênção e graça.